Meu nome é Renan Rambaldi, eu sou da turma 52 aqui da Santa Casa e hoje eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da minha história de vida e nessa instituição, né? Tenho 27 anos, sou filho da dona Dalva do seu Marco. Minha mãe ela é de Minas Gerais, meu pai é daqui do Jaguaré, em São Paulo mesmo. Nasci no Albert Einstein, fui morar na Paulista, vivi a minha vida inteira lá. Eu tenho um irmão de 25 anos, o André. E bom, a minha história com a medicina, com a minha família e minha mãe médica, né? É bem simples, assim. Eu desde muito pequeno, perguntando aquelas brincadeiras de escola primária, o que você quer ser, o que você quer ser? Para mim era uma resposta muito simples. Eu nasci querendo ser médico, eu sempre achei que era o trabalho mais legal de todos. Eu achava muito legal você fazer um trabalho de detetive e poder descobrir o que o paciente tinha e curar ele, né? Na minha cabecinha eu pensava que a gente curava todo mundo, mas sempre foi muito interessante esse trabalho para mim. Muito mais do que a papelada que meu pai fazia. Meu pai é advogado, sempre escrevendo um monte de papel. Muito mais legal do que construir casa, que meus tios faziam. Tem um tio que ele fez engenharia, mas viveu vendendo casa mesmo, né? E desde sempre, desde muito cedo, desde que eu tenho 4 anos que eu me lembro, né, me reconheço por gente, eu falava que eu queria ser médico. Aí minha mãe falava em festas de família, festas de amigos, conta pra eles o que você quer ser, Renan. E eu falava, eu quero ser médico. Mas o caminho até lá foi meio comprido, né? Eu estudei em grandes instituições aqui em São Paulo, sempre fui muito grato pra minha família por terem me proporcionado essa experiência. Eu estudei primeiro no Colégio Dante Alighieri, aqui no Trianon, e depois eu fui para o Colégio Bandeirantes, que eu acredito que seja aí a alma mater de muitos colegas da Santa Casa. Apesar de tudo, eu não me adaptei muito bem, né? Querer medicina é muito bonito, mas também é muito difícil. É uma concorrência cada vez maior. Hoje eu não quero nem imaginar como é o vestibular. Na minha época eu lembro que minha mãe ficava falando, eu com 15, 16 anos, ela já falando que eram 70, 80 candidatos por vaga. Na USP, 100 candidatos por vaga, na Unicamp, na Unifesp, na Santa Casa. E eu queria fazer medicina em um lugar bom, então eu fui pro Bandeirantes estudar. E pela primeira vez na minha vida, eu sempre fui um aluno até bom, eu tirava 8, 9, pela primeira vez eu tirei um 3 em matemática. E aí foi quando eu selei e falei, não é pra mim isso aí. 3 em matemática, quando que eu vou passar em medicina? Só que as coisas vão acontecendo, a gente vai correndo atrás, estudando. E aí chegou no 3º ano do ensino médio, eu fiz a prova da FUVEST e por 2 questões eu não passei. Aí eu fiquei desolado, não fui pra festa de viagem de fim de ano, fui pra formatura do colegial, mas fui meio murcho, assim, não tava muito feliz. E aí meu pai me falou assim, Felipe, por que você não presta a Faculdade de Ciências Médicas de Santos? Seu tio foi lá, seu tio fez faculdade lá. Falei, vamos tentar. E de fato, eu passei em Santos. Só que antes tem uma historinha muito breve, assim. Acho que 2 semanas antes de fazer o vestibular na Medicina Santos, tava tendo um evento desses de conheça a faculdade. E eu tenho um amigo muito próximo, desde o 2º ano do ensino médio aí, o Matheus, também da minha turma aqui na Santa Casa, destino que nos trouxe juntos aí. E a gente foi conhecer a Santa Casa. Na época, quem eram os calouros era a turma 50, né, nossa atlética. E eles apresentaram toda a instituição pra gente. Chegamos aqui, pegamos um metrô, nunca tínhamos pegado um metrô linha vermelha para essa região aqui. Sempre viemos pelo Higienópolis, mas nunca tínhamos conhecido aquele Hogwarts no meio da Santa Cecília, no meio de Higienópolis. Aí eles mostraram pra gente todos os departamentos, o hospital. A gente não viu nenhum paciente, vimos o departamento de morfologia, que na época era nos túneis da Santa Casa, agora é no prédio novo. Enfim, ficou uma sensação meio esotérica, assim. Eu nunca tinha pensado o que era fazer medicina de fato. Eu sempre falava, eu quero fazer, eu vou fazer, mas eu nunca tinha pensado no trâmite de como é para a escola de medicina, para a faculdade de medicina, aprender. Aí foi a primeira vez que eu vi um cadáver, eu fiquei todo assustado. A gente até entende por que vem aquelas perguntas que o pessoal faz, né?
E aí a gente estava no Airosa vendo a apresentação, né, da faculdade, enfim, da Atlética, né? E aí veio o Batalha, que hoje ele é anestesista, ele era da turma 48, e ele chegou, Batalha enorme assim, com um troféuzão bem grande assim, da Intermed, que a Santa Casa ganhou, de Aguaí, em 94. Ele, vocês vão entrar aqui e fazer por merecer. A gente ficou tudo assim, né, que é isso e tal. E a gente sai, sentimento estranho, foi tudo legal, menos a Batalha conversando, um negócio de doido. Mal sabia eu que dali a 2 anos eu ia estar começando a sentir um pouquinho do que o Batalha contou pra gente. Sim, realmente, né, a minha história, ela não é nada particular. Eu acredito que eu sou muito privilegiado, realmente, de ter tido todas as chances, todas as oportunidades de estudar em um grande colégio, e mesmo assim, infelizmente, eu não consegui passar direto na faculdade de medicina. Eu até passei em Santos, mas eu falei que eu não queria, que eu queria ficar em São Paulo, ainda mais depois de conhecer um lugar tão grande quanto a Santa Casa. Eu passei, fiquei uma semana e voltei para São Paulo e fui pro cursinho. E o cursinho foi uma experiência que, assim, mudou bastante a minha vida, né? Foi um grande choque de realidade, acho que muito importante, mais do que até o colégio na minha formação, e eu sou bastante grato. Também fiz um cursinho tradicional, fiz o Ângulo Tamandaré, e eu lembro que era basicamente o seguinte, era uma corrida contra o tempo. Você tinha as aulas, aí depois eu tinha um lugar muito bom para estudar em casa, mas eu não me sentia compelido a estudar em casa, eu gostava muito de jogar videogame, então eu pegava, via as 6 aulas que tinha, ia para a sala de estudos à tarde e ficava até as 10 horas da noite, quando o cursinho fechava. Eu fiquei fazendo isso janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em junho eu já estava cansado, eu não estava mais vendo o meu objetivo lá na frente, e eu comecei a esmorecer um pouquinho. E aí eu lembro que, muito casualmente, minha família me chamou para comer no Jardim de Nápoles, que fica aqui perto, né, próximo da Avenida Angélica. Jardim de Nápoles, um restaurante super tradicional. E eu lembro que eu estava cansado de estudar, falei, vamos. E aí minha mãe passa de carro, a gente passa na frente da Santa Casa novamente. Aí eu lembro, olho de lá e falei, nossa, mãe, conheci aqui a Santa Casa lá. Né? Na época a gente conversava até que pouco nesse sentido de o que aconteceu, tá? Ela falou, não, aí é uma instituição maravilhosa. Fui num congresso recentemente, uma reunião, aí tive uma aula com o Dr. Aoki, Dr. Aldrigue também já deu aula aí, excelente, tá? Eu falei, nossa, são bons mesmo, né, mãe? Será que eu vou dar conta? Não sei o que, eu tô com medo. Ela falou, não, se você acha que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, vai com calma. E aí eu falei, não, tudo bem. Foi um almoço tranquilo, sem eventos, um almoço ótimo, que eu lembro até hoje, né? E isso, mais ou menos por junho, e eu continuei estudando. E a minha turminha do cursinho era muito engraçada, porque tinha o que queria medicina, mas não queria muito, na verdade estava fazendo para prestar engenharia. Tinha um rapaz que estava fazendo cursinho, queria medicina, mas já estava no 7º ano de cursinho. Tinha um rapaz que não queria nada com nada. E eu tinha uma amiga que queria muito a Escola Paulista de Medicina. Ela brigava, falava que queria a Escola Paulista de Medicina, não sei o quê. Ela chama Mariana. E a gente conversando muito sobre isso e tal. E eu falei, e por que você quer ser médica, né? Ela falou, eu quero... Ela gostava muito de música. Ela contava assim, não, eu penso que eu vou fazer musicoterapia, os doentes estão internados e a gente pode fazer musicoterapia, pode mudar a vida desses doentes e não sei o quê. E aí, nesse dia, foi o meu segundo choque, né? Que eu sempre falava, nossa, eu quero fazer, mas eu nunca pensei o que eu iria fazer de medicina. E eu fui basicamente com essa dúvida de, será que eu vou passar? Se eu passar, o que eu vou fazer da minha vida? E aí começou, né? Chegou aí outubro, novembro, chegou aquela enxurrada de provas de vestibular. Eu lembro que a FUVEST, a Santa Casa, na época o vestibular era junto, né? A FUVEST, a Faculdade de Medicina da USP e a Santa Casa eram a mesma opção, e era a última. Então fiz Unifesp, né, que era pelo Enem, fiz Unicamp, fiz PUCamp,
fiz Santos novamente, minha mãe me fez fazer Santa Marcelina. A verdade é que foi um ano difícil, eu briguei bastante com meus pais, eles não acreditavam muito, né? Minha mãe falou, você passou em Santos, não vai passar em mais nada. Foi um ano difícil. E aí eu finalmente lembro que eu fui fazer a prova da FUVEST. Hoje eu acredito que eu sou um médico relativamente competente, eu não tremo sob pressão, diria isso, mas naquele dia acho que foi o dia mais assustador da minha vida. Eu lembro que eu fui fazer a prova, eu errei o endereço da prova, sempre tem que ter uma história dessas, né, de errei o endereço da prova. Era na Vergueiro e aí na verdade era numa rua de trás e eu cheguei faltando uns 40 minutos, então deu tempo de chegar, mas já cheguei falando, olha só, como que não é pra ser, né? E cheguei, fui fazer a prova, tava fazendo a prova, sempre fui melhor na área de humanas, na área de biológicas e exatas sempre foi meu fraco. E cheguei para fazer a prova de exatas, não sabia metade das questões de matemática e eu tinha feito cursinho, eu tinha estudado por conta, aula particular e tal, e nessa hora eu falei, acabou, né? Eu lembro até hoje que eu corrigi a prova, aí eu me enganei, isso hoje é uma coisa que eu tenho pra mim, eu me enganei, falei que eu tinha corrigido uma questão errada e eu tirei 72. A nota de corte no ano anterior tinha sido 73. E é isso, aí começa aquela coisa de, parece política, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a nota de corte vai subir, vai descer. Eu lembro que só eu sabia que eu tinha tirado 72, minha família achou que eu tinha tirado 73, essa questão errada. E eu lembro que no dia que saiu a nota de corte de 70, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu tive, assim, de fato, um dia que eu chamo de perfeito. Eu desde moleque falava que um dia perfeito era um dia que você fazia tudo que queria, que não acontecia nada de ruim com você, enfim, tudo convergia, né? Nesse dia foi um dia terrível, né? Foi um dia que eu tava no cursinho, achei que não ia passar em nada, meu irmão brigou comigo, foi uma briga particularmente feia, mas eu tirei a nota que eu precisava para ir para a segunda fase do vestibular. E aí eu falei, não, agora eu vou passar e é isso. Comecei a estudar igual um doido. Cursinho de particular de matemática, corre em aula de cursinho popular, vai no ângulo fazer mais aula ainda. Eu precisava aprender matemática, eu precisava aprender física, eu precisava aprender química, eu precisava me garantir na redação, era muito trabalho e eu tinha 1 mês e meio para fazer tudo isso. Eu lembro que foi a primeira e até hoje única vez que eu passei o Natal longe da minha família. Eu tinha um primo que é professor de química e eu precisava ter aula com ele. Eu falei, Túlio, eu posso passar o Natal aí com você? Eu vou estudando e tal. Ele falou assim, claro, Renan, vem aqui. E foi muito curioso, né? Foi um Natal legal, foi perto de uma outra parte da minha família, mas longe dos meus pais e do meu irmão, né? Eu lembro de eu fazendo exercício de química, aí o gatinho, né, desse meu primo pulou no meu colo, assim, eu fazendo carinho com ele, comecei a conversar. Linus, né? Chamava Linus o gato. Será que eu vou passar? Conversando com o gato, assim, será que eu vou passar? Eu lembro que era 4 da manhã, a prova era no comecinho de janeiro, e aí esses dias basicamente são um borrão na minha vida, até o dia da prova da segunda fase. Aí chegou na segunda fase e eu lembro que tava com medo. Todos os meus amigos, o Matheus, aquele meu amigo que eu contei mais cedo, tinha tirado 78, um menino muito estudioso, e eu tinha certeza que ele ia passar, que o menino era muito bom e tal. Eu falei, não, eu não sou igual a ele, eu sou um pouco mais fraco e tal. E aí chegou a primeira prova, o primeiro dia, a prova de português. A redação, eu não consigo lembrar direito o que era o tema. Era direito dos imigrantes, alguma coisa do gênero. Eu só sei que, era sobre o envelhecimento da população. E se a gente deveria tolerar que os idosos apenas envelhecessem, não fossem parte da força de trabalho. Eu lembro que era uma coisa absurda, assim. Eu tava tão nervoso, tava tão preocupado em jogar pra banca tudo que eu sabia que eu acabei não indo muito bem na redação. Fiquei super nervoso com isso. E aí veio o segundo dia, foi ok, dentro do esperado, né, todas as outras matérias. E aí veio o famoso terceiro dia, que é específico, né, que é o dia de biologia, física e química. A biologia tudo ok,
a química mais ou menos, e eu lembro que a prova de física, até hoje eu lembro, era um raio de luz que vinha, batia num espelho, e você tinha que calcular a velocidade da luz. Eu lembro que nessa hora eu comecei a chorar na prova, comecei a chorar horrores, fui tomar água, parei, voltei, fui tomar água de novo. E bom, eu sou bastante católico e acredito em Deus, e poucas vezes eu tive um milagre, um insight, não sei como chamar isso. E na segunda volta, eu tava lá e de repente peraí, será que se eu desenhar, né? Comecei a desenhar e de repente a solução daquela questão específica dessa roda aí veio na minha cabeça. Mal sabia eu que todos os meus colegas da faculdade acharam ridículo essa questão, acharam super fácil, mas a gente já falar disso. E eu respondi essa questão e fui embora, né? Fui viajar, fui para Minas Gerais, ver minha família, ver minha avó. Minha avó sempre foi muito minha parceira, ela nunca duvidou. Ela não me importava o que eu falasse, ela falava, não, você é meu neto médico e não sei o quê. E minha avó Geni sempre foi maravilhosa nesse sentido. E ela foi a pessoa que me acalentou aí até sair os resultados da faculdade, né? Se eu tinha sido aprovado ou não. No dia 5 de janeiro de 2014, saiu, né, que eu passei na faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu passei na segunda lista, foi no comecinho da terceira, mas eu tinha quase certeza que eu estava dentro, com o básico que era, né? E eu acho que esse foi, talvez, aí, o dia mais feliz da minha vida. Não sei porquê, não sei o que seria, mas foi um dia que eu realmente fui dormir com um sorriso de orelha a orelha, assim. E eu lembro que eu sempre, como eu falei, gostava muito de jogar videogame, de fazer minhas coisinhas, e pra mim, isso daí significava liberdade, né? Passar na faculdade de medicina, pronto, agora é só fazer a faculdade. Ai, mal sabia eu que fazer a faculdade ia ser também dos maiores desafios aí. Então, nascido em 94, formado em 2012, um ano de cursinho, entrei na faculdade em 2014 na turma 52. E aí foi como pegar uma nave e ir para outro planeta, porque fazer faculdade de medicina é uma coisa, fazer Santa Casa, então, nem se fala. Eu lembro que eu fui com meu pai fazer a matrícula, aí a gente foi no prédio da faculdade, que a gente chama de 61, né, na Cesário Mota, fomos no 61, aí pagar o boleto, ir no banco, fazer o pagamento do boleto, almoçamos lá perto, aí veio o pessoal da Atlética, mostrar o que eu já conhecia, já estava me sentindo em casa, né, aí teve a primeira semana lá do PIPA, que era o projeto de integração do primeiro anista, isso mesmo, aí a gente foi no centro acadêmico, aí começou, né, as histórias, né? Todo mundo na faculdade arruma um apelido e eu logo de cara, eu sempre fui muito na lata, tal, conversei com um veterano, ele chamava Buraco, ele era da turma 40, se eu não me engano, 42, super antigo, né? E ele chegou, começou a conversar comigo, aí depois veio, todo mundo tomando uma caipirinha lá que a Atlética tinha feito. Aí ele chegou a conversar comigo, eu respondi pra ele achou que eu respondi atravessado e brigou comigo. Fiquei assim, eita, o que tá acontecendo nesse primeiro ano? O que tá acontecendo e tal? Aí festa foi, vai lá, vamos lá treinar o futebol pra Calo. Aí eu fui com o time de futebol e os meninos, o que você tá achando, Renan? Eu falei, tô estranhando isso aqui, né? Tá meio, o pessoal era legal, agora não tá mais, aí os caras... Só que eu falei de um jeito um pouquinho menos polido, né? Aí os meninos começaram a rir falando, você é muito sincero, hein, cara? Você é muito sincero. E eu fico muito feliz de que até hoje, se perguntarem quem é o sincero lá nos muros, nos tijolinhos, vão saber que sou eu. E aí, bom, eu ganhei essa alcunha aí de sincero, que me acompanhou aí pelos 6 anos da faculdade e pela residência, felizmente. E bom, eu sou muito grato de ter feito essa impressão aí. E aí começou o PIPA, aí conhecemos a Atlética, conhecemos o Centro Acadêmico, né, como órgão, conhecemos o DC, aí teve a festa, teve a bateria, enfim, foi uma semana bastante dinâmica, e aí começou a vida real.
começou bioquímica, biofísica. É muito engraçado que eu sempre falei que não, eu vou adorar tudo isso que vai acontecer, e obviamente foi um grande tapa na cara, né? A gente, por um lado, tinha o estímulo de ter as aulas de bioquímica, biofísica, aulas de psicologia médica, e por outro, tínhamos que treinar para ganhar a Calomed, né? A Calomed, a competição mais importante, aquele ano em específico, a gente ia jogar depois com a Porcada, né? Que é a Faculdade de Medicina da USP, depois de não sei quantos anos, e a gente precisava ganhar, então era treino no almoço, depois a gente ia lá pra Moca treinar, era treino no almoço e treino à tarde. E eu lembro que todo mundo reclamando de canelite, né, de dor no joelho, dor nisso, dor naquilo. Não, vamos ganhar, e gelo todo dia. E era uma loucura, porque eu tava obcecado em ganhar a Calomed. Eu só queria saber de ganhar a Calomed. Eu sempre joguei futebol, então tava nos times de futebol. Eu era goleiro do handball, eu era goleiro do futebol, do futsal. Tava jogando basquete por causa da altura. O vôlei, mesmo alto, era um desastre, então não joguei. Tava no atletismo, tava em tudo. E era isso, o objetivo era ganhar a Calomed, muito mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que fazer valer os boletos que meus pais estavam pagando, o negócio era ganhar a Calomed. E eu lembro que o Dr. Wagner, né, o professor de bioquímica, nossa senhora, ele ficava bravo, ele ficava estressadíssimo, não deixava a gente sair mais cedo para ir treinar. O resto dos outros professores nem tanto, mas o Dr. Wagner, e aí ficava quem treinava contra quem não treinava, e ficou uma mentalidade muito estranha. E aí a gente começa a pensar, assistir assistimos aquele filme A Onda, que falava sobre essa polarização dos que treinavam e dos que não treinavam. E só sei que eu pensava que era tudo meio bobo, mas eu queria treinar e eu queria ganhar a Calomed. E aí chegou, né? Fomos para Calomed em Santa Rita, que era um lugar supostamente lendário lá para Santa Casa. E a gente tinha um super trunfo também, que era um colega inclusive colega da neurologia, o Dan. E o Dan, nossa, era muito bom, que ele ganhava tudo. Ele era do atletismo, ele ganhava medalha em tudo e tal. Mas no coletivo a gente tinha que garantir, né? Aí fomos jogar futebol, e eu sempre gostei muito de jogar bola. Fomos jogar contra, se eu não me engano, era Taubaté. E a gente perdeu de 3-0. Eu lembro até hoje que, nossa, eu chorava. Aí veio o Ricardo, que era o da 47, né, o veterano. Esse cara aí também, primeira vez que a gente conheceu ele, foi uma experiência bem, bem diferente. A gente chegou, né, todo mundo assim, ele era o nosso sexto ano, fez a gente levantar, aplaudir o sexto ano e tal. Vocês vão ganhar a Calomed e tal. E esse cara, que a gente tinha até um medo, ele chegou pra mim e falou assim: não, tá tudo bem. Eu falei: não, mas dá pra gente ganhar. Você acha que a gente vai ganhar mesmo? Ele falou assim: eu acho que não. Eu lembro que eu botei o dedo no peito dele e falei assim: então eu vou provar que você tá errado. E aí foi o jogo de handball contra a Porcada. E felizmente, acho que, não sei se foi aquele mesmo espírito que me deu a questão lá durante a segunda fase, eu acho que eu nunca joguei uma partida de handball tão bem quanto eu joguei naquele dia. E aí a gente ganhou de 24-16. Aí de lá foi só torcer pra Calomed acabar, né? A gente tava só dependendo de um resultado, que era basicamente a USP perder pra PUC Sorocaba. E aí eles perderam e a gente foi campeão. Depois de não sei quantos anos. E, pô, a faculdade, a gente voltou pra Santa Casa, né? Voltamos lá. Falei, não, estrela de rock e tal. E aí a minha surpresa é que, na verdade, não, né? Acabou, ganhamos a Calomed e aí agora caímos na vida real. O problema é que eu tinha 2 notas 3 em anatomia, eu tinha uma nota 4,5 em bioquímica, eu tinha que segurar um 6 em biofísica. E basicamente o primeiro ano foi isso, foi correr atrás das minhas notas horríveis. Horríveis. Peguei exame de primeira época, e aí quando eu não passava no exame de primeira época, eu tinha que pegar o exame de segunda época. E aí eu lembro que todos os meus colegas, até o Matheus, aquele meu grande amigo, pegou o exame de primeira época, mas ele passou, o pessoal era inteligente, só que eu não passei. Eu peguei na época 3 exames importantes, eu precisava tirar uma nota altíssima em bioquímica, e eu peguei 2 exames de segunda época em anatomia. E aí, eu lembro até hoje, nossa, era a noite inteira estudando, dia sim, dia não,
né, não dormia uma noite, dormia outra, e eu estava desesperado. E aí eu lembro que eu fui conversar com a doutora Mirna, que era então chefe do departamento de morfologia, e ela falava que tinha gente, tinha perfis e perfis. Eu falei: doutora, mas eu acho que eu não sou esse perfil não, eu acho que eu não dou conta não. E ela falou: não, dá, não sei o quê. E eu não sei como, não sei, acho que foi esse santo aí, esse anjo da guarda intercedendo por mim novamente, eu consegui passar em morfologia. Jurei que no segundo ano ia fazer tudo diferente, tudo igual, né? Peguei primeira época em fisiologia, segunda época em anatomia. Eu lembro que eu gostava muito de neuro. Falei: não, vou fazer um curso de neuroanatomia aqui online. Fiz um curso da Universidade de Duke. Falei: não, vamos, né, fazer direitinho. E nada dava certo. Eu lembro que estava muito angustiado. E aí, quantas milhares de vezes eu não pensei em desistir de tudo que eu tinha conquistado, largar a faculdade porque não era para mim. E aí, novamente, né, fui pensar um pouco na vida. E aí, acho que tive minha primeira, assim, grande surpresa na faculdade. Foi a doutora Janete Pozan, da anatomia patológica, né? Ela é patologista e especialista, ela gosta muito de cardiopatologia, né? E assim, talvez ela nem saiba, eu nunca falei isso pra ela, mas assim, foi um dos grandes nomes que me fez ficar na faculdade de medicina. No segundo semestre do segundo ano, em 2015, foi quando eu falei: não, peraí, isso aqui talvez valha a pena. A gente ia toda semana para as necrópsias, né? Aí entender por que enfim, o paciente tinha ido a óbito, aí a gente entendia o mecanismo, né, o que ele ficou doente. A gente, não é uma coisa tão mórbida quanto parece, né, é uma coisa muito mais científica mesmo, e realmente isso me deixou minha cabeça, aquela vontade que eu tinha desde os 4 anos, a curiosidade que eu sempre tive, né, eu sempre fui um menino bastante curioso, aquilo me deixou louco. Eu queria entender por que as pessoas ficavam doentes, eu queria entender o que acontecia, eu queria entender o que a gente fazia para interferir nesse processo de doença, e a patologia foi isso para mim, assim, de mão beijada. E basicamente o resto do segundo ano foi ótimo. A fisiologia, com esse novo mindset, eu passei tranquilo. Morfologia ainda era muito difícil, muito decoreba, mas o resto da faculdade foi tranquilo. Foi da faculdade, o resto do ciclo básico, né? E aí viemos o terceiro, quarto ano. Isso aí, basicamente, a gente é confinado em sala de aula, e aula é das 8 às 5 da tarde, todo dia por um ano. Muito pouco contato com o paciente, só que o que eu tinha visto, o pouco que eu tinha visto no primeiro ano, nas aulas de enfermagem, o que eu tinha visto nessas aulas de anatomia patológica, quando a gente ia de vez em quando entrevistar algum paciente, isso era o suficiente. Eu estava com sede de conhecimento, então eu estava com sede de, quando eu fosse realmente reencontrar esses pacientes, eu fosse a minha melhor versão de mim mesmo, né? E aí o quarto ano parece que foi o ano que minha mãe talvez um dia assista isso, então foi o ano que eu tomei vergonha na cara, mãe. No quarto ano eu comecei a estudar, eu devorei o Cécio, devorei o Robbins de patologia, eu li o livro o First Aid, que é um livro que a gente usa, algumas pessoas usam para se preparar para fazer medicina fora do país, né, para validar o diploma fora. Eu peguei o First Aid e comecei a estudar também. Eu lembro que eu estava indo pro internato, nossa senhora, com muita vontade de aprender, muita vontade mesmo. E esse meu colega, o Matheus, sempre me acompanhando em todas as grandes etapas aí da faculdade. Ele, o Cassian, que também é outro amigo meu, a gente estava estudando no mesmo grupo e tal, falando: não, o internato vai ser show. E aí, mal sabia a gente que realmente a crise que pegou a Santa Casa desde quando a gente tinha entrado em 2014 ainda estava meio complicada. Bom, o internato foi uma experiência, eu acho que edificante. Acho que o termo é esse. Você vê, até agora eu falo sobre minha escola, minha vida, comer com a minha família. E no internato você tem as suas primeiras responsabilidades, né? Talvez não jurídicas, mas o paciente que está lá, muitas vezes ele não tem a escolaridade que você tem, ele não entende tudo o que acontece, e para ele, você de jaleco branco é o doutor. E muitas vezes a gente tem que conversar, tem que acalentar, tem que
acolher. E bastante histórias aqui nesses tijolinhos disso daí. Histórias assim que mudaram a pessoa, o homem que eu sou. Histórias que eu carrego para minha vida inteira. Algumas delas muito, muito felizes, outras muito tristes. No 5º ano, então, no estágio de clínica médica, eu sempre gostei mais de clínica do que das outras especialidades. Eu tive um paciente que morava numa cidade perto da minha cidade lá de Minas Gerais, da minha família, né, perto de Borda da Mata. E ele tinha um diagnóstico raríssimo, um negócio chamado criptococose, e ele era um paciente que ele não tinha nenhuma condição que favorecesse que ele tivesse essa doença. Um senhor de 63 anos, isso é muito raro, né? Uma pessoa que não tem nenhuma doença ter essa infecção. Eu lembro que a minha maior ídola da faculdade sempre vai ser a doutora Gisele, da infectologia. Hoje ela está na direção da faculdade. E eu lembro que, nossa, eu via ela tocando esse caso, eu ficava impressionado. E aí era um carnaval, fevereiro de 2018, não, fevereiro de 2019, na verdade, né? Carnaval. Não, isso mesmo, fevereiro de 2018. Eu tava no internato, tava evoluindo a enfermaria, era eu e mais os residentes, e aí esse paciente começou a passar mal, ficar meio sonolento. Fiquei 3 dias conversando, e aquelas coisas, né? A gente querendo ou não, pensa no que é mais provável, no que não é. Eu lembro que esse paciente, ele infelizmente, ele acabou afundando. A gente descobriu que a doença dele tinha se disseminado a despeito do tratamento mais eficiente possível. E ele faleceu, né? Foi o meu primeiro óbito de um paciente que eu estava de fato cuidando. Foi muito difícil. Era um óbito Era um paciente que era muito grave mesmo, como a doutora Gisele tinha dito. Só que eu lembro que eu fiquei revoltado, eu fiquei chateado que aconteceu uma intercorrência na UTI, que, enfim, divergências aí entre praticantes da profissão. E eu lembro até hoje que a doutora Gisele falou pra mim assim: você na faculdade, você vai ter muitos exemplos que você vai querer seguir. E mais ainda do que isso, muitos exemplos que você não vai querer seguir, né? Muitos exemplos do que não fazer. E eu tô só comentando isso porque esse dizer aí, realmente, ainda mais nos dias de hoje, né? Ele moldou o meu jeito de ser e o jeito de encarar as coisas. Eu fiquei indignado com esse paciente, né, com a história do que aconteceu, mas eu jurei que eu ia fazer de tudo para que não acontecesse novamente desse jeito, enfim. Vida que segue, né? Falei, vou tentar ser minha melhor versão de mim mesmo, né? Essa história em particular me marcou muito. E a segunda história, essa é uma história boa, foi no 6º ano já, né? Aí sim, 2019, que basicamente eu estava no pronto-socorro da pediatria. Aí a doutora Maria Carolina Calahani, ela foi chefe do pronto-socorro infantil por muito tempo, e do setor de emergências, enfim, hoje ela infelizmente não está mais na Santa Casa, mas formou não sei quantos pediatras aí. Eu sempre fui um menino muito antenado em equipamentos médicos. Eu ganhei um oftalmoscópio, um aparelhinho que a gente pega assim para enxergar dentro daquele vermelhinho do olho da pessoa, né? Lembro até hoje que me passaram uma paciente lá, falaram, ela tá com uma dor de cabeça. Eu coloquei o aparelhinho lá, aí meu amigo veio, o Felipe, né, meu amigo colega da neurologia, e ele viu a mesma coisa que eu, que tinham achado no olho dessa paciente, chamava papiledema. A gente chegou correndo para contar para a doutora Maria Carolina, ela falou, não é. Eu falei, não, professora, é sim. Ela, vou mandar pro oftalmo, mas se não for, você vai ter que ficar aqui todo dia até tarde. Eu falei, não, perfeito, professora. Se for, a senhora me libera uma semana. E aí, de fato, era. E era um papiledema, enfim, ela foi tratada, né, melhora completa, foi de alta, super grata, uma criança de 7 anos, a família super grata. E esse foi uma das primeiras vezes que eu fiz o trabalho de detetive, que eu esperava que eu iria fazer quando eu era mais novo.
E esse dia foi um dos dias que eu pensei, nossa, o Renan de 15 anos, o Renan de 10 anos, o Renan de 5 anos, teria muito orgulho desse Renan de, então, 24 anos, né? Aí, aqui histórias, a gente tem 1000 histórias para contar, mas essas duas são as principais. Eu só queria realmente lembrar aqui que eu sou muito grato por ter caminhado no ombro de gigantes mesmo, né? Eu tive aula com a doutora Gisele, como eu falei, uma das sumidades em tuberculose no Brasil. Eu tive aula com o Dr. Marco Aurélio Safadi, que é aí, né, o grande responsável aí por disseminar o conhecimento de vacinas na população em geral. Um grande médico, grande pessoa, acima de tudo. Nomes demais, se eu falar todo mundo, talvez eu deixe alguém de fora. Então, assim, só muito grato por ter tido contato com essas pessoas. Com certeza, exemplos que eu quero seguir durante a minha vida, né? Apesar disso tudo, temos aí que terminar a faculdade, né? O 6º ano foi o ano que a gente começa a se preocupar com outra coisa. Primeiro que os grupos são todos novamente randomizados, então pessoas que eu aprendi a trabalhar não vão ser mais as pessoas que eu trabalho. Tem muita sorte que a minha melhor amiga da faculdade, da vida, a Jasmine, ela é minha vizinha e minha dupla de internato. Então todo dia eu pegava, dava carona pra ela e todo dia a gente ia reclamando da prova de residência que estava chegando, ela querendo oftalmo e eu não fazendo ideia do que eu queria. Sempre gostei da parte de neuro, mas eu tenho um tio que é uma sumidade em neurocirurgia, Sérgio Cavalheiro, e eu sempre pensei que eu quisesse neurocirurgia, porque o trabalho dele é fenomenal. Mas eu não gostava tanto de cirurgia. Neurocirurgia tudo bem, mas cirurgia eu não sei. Então era uma grande dicotomia na minha vida. E o 6º ano, a prova de residência, começou a me dar, parece que flashbacks da época do vestibular, que a residência, todo mundo fala, né? Que é pior ainda que o vestibular. Eu falei, se no vestibular eu quase morri, eu quero ver na residência. E faz cursinho também, né? Entrei no cursinho, graças a Deus meus pais tiveram como me pagar um cursinho bom, sou muito grato a eles por isso. E minha vida voltou àquela rotina de estudos, né? Todo dia eu acordava, buscava a Jasmine, a gente ia pra faculdade, atendia o que tinha que atender, fazia o que tinha que fazer e estudava. Eu, pra ser sincero, comecei desde o 5º ano a estudar, né? Fazendo cursinho e tal, mas no 6º ano que era o ano pra valer, né? Estudava. A nossa vantagem no 6º ano é que a gente não tem os plantões noturnos do 5º, que são uma experiência à parte, né? Mas eu vou entrar nesse mérito quando eu falar dos plantões agora como residente. Mas, enfim, eu estudava, e aí chegou em julho, como da outra vez, eu comecei a esmorecer. Eu comecei a ficar cansado, até que tive um grande problema na minha família. Enfim, teve um acidente lá na minha família, e aí eu basicamente comecei a relativizar tudo, e não era tão importante assim prestar residência, eu ia me formar médico de qualquer jeito. Eu estava completamente apático, e aí vieram as provas de residência. Eu lembro que eu fiz a prova da USP, particularmente na véspera desse acidente. Eu fui acordado pela minha tia, ela me contando, né, que, enfim, tinha tido falecimentos na família, minha mãe tinha se deslocado para o enterro, e eu ia fazer a prova da USP no dia seguinte. E eu fui fazer a prova, foi lá na Barra Funda, estava tendo algum evento musical no dia, então tinha 72 mil fatores aí para eu não me concentrar na prova, e de fato eu não me concentrei. Eu não sabia o que eu queria prestar, mas eu coloquei neurologia em quase todas as provas que eu prestei e não passei. E fui não passei na USP, não passei na Unicamp, não passei no servidor. Eu não prestei SUS e aí veio a prova da Santa Casa. E como eu falo, parece que realmente tem sempre algum anjo caminhando para mim, porque naquele dia eu acordei bem. Eu fui fazer a prova, uma prova difícil, uma prova Santa Casa, que sempre teve essa fama de ser uma prova mais difícil.
É uma prova muito bairrista, né? Casos que a gente acaba vendo no pronto-socorro e tal. Então eu tive sorte que tudo encaixou, foi uma prova que eu fui bem e foi o suficiente para eu passar para a segunda fase de neurologia aqui na instituição. Só que eu não tinha condições de fazer né? Na verdade, primeiro eu precisava passar na segunda fase e mesmo se eu passasse, eu acho que eu não tinha condições de ficar direto no hospital. E aí eu escolhi ficar 1 ano nas Forças Armadas. Eu, por opção, fiquei em São Paulo. Por classificação, tive que ficar na Grande São Paulo, fui servir em Barueri. E tudo aquilo que eu estava falando de realidade, idealização, foi por água abaixo, porque o que é a Santa Casa perto do mundo real? Trabalhar no SUS, trabalhar dando plantão em UPA de 24 horas, não tem nada. Santa Casa era um mundo maravilhoso, nossa senhora, onde eu tava com a cabeça? Eu precisei só de 2 plantões fora para ver que lugar maravilhoso que eu tava. E aí em 2020, né, eu me formei em 2019, 2020 foi o ano da pandemia, um ano que basicamente tudo parou, o exército não, então eu trabalhei bastante e sempre com muita ansiedade, uma ansiedade boa para voltar na Santa Casa. Em 2021, então, eu voltei para Santa Casa como residente de clínica médica e, né, clínica médica, na verdade, 1 ano para depois entrar na neurologia e foi um ano muito difícil, de muito trabalho, mas assim, é o trabalho que faz parte, né? Eu sou grato às Forças Armadas, principalmente ao Exército Brasileiro, porque eles me mostraram que é o mundo real, me mostraram que, felizmente, eu estou num oásis de excelência, que é a Santa Casa, esse lugar que acolhe todo mundo, onde quase nenhum lugar mais acolhe. Eu reclamo quando estou dando plantão lá na porta do pronto-socorro, mas ao mesmo tempo eu falo, é o único pronto-socorro que está aberto e eu sou grato por ele estar aberto aqui. Sou grato a cada um dos pacientes que, né, porventura aí tiveram alguma contribuição para o meu aprendizado. Sou grato a eles também por terem me ouvido às vezes, porque a gente conversa com o paciente também. E esse lugar por conta de tudo mesmo. Para amanhã, né? Estou entrando na neurologia, estudando bastante, porque é quase que um mundo à parte. E o futuro, na verdade, eu estou mergulhando nesse mundo da neurologia, né? Eu vou entrar em contato com vários grandes professores, Dr. Ibsen, Dr. Sanvito, Dr. Rubens, Dra. Vivian, grandes nomes da neurologia no Brasil. E eu quero aprender demais, eu quero aprender muito. Se eu tiver que dizer que eu quero alguma coisa, eu quero devolver para Santa Casa. Meu sonho hoje seria realmente fazer especialização em endovascular e trazer um serviço que talvez não existe, né? Existem muito poucos lugares no Brasil. Seria fazer a trombectomia mecânica e quem sabe, né, poder devolver realmente para Santa Casa. Porque é isso, esse lugar aqui me deu basicamente tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à Santa Casa. É uma coisa que a gente não vê acontecendo, é um processo que você acha que está fora, só que desde que eu entrei, cabelo raspado, cabeçudo, sem barba, feio pra caramba, agora né, que esse bando de louco falando que é Santa Casa? Hoje eu espero que eu seja um pouquinho mais Santa Casa do que eu entrei e eu quero continuar sendo Santa Casa aí até, se Deus quiser, o final da minha vida.